Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre alguns assuntos que têm repercutido bastante relacionado à política, à guerra interminável Lula contra Bolsonaro. E esse vídeo aqui não é nem tanto para comentar sobre um assunto que repercutiu no dia, a aliança do Ciro Gomes ao Lula no segundo turno. Não vou nem partir tanto por esse lado. O foco no vídeo não é esse, e sim falar um pouco sobre algo que viralizou nas redes sociais durante o dia, em diversos momentos. Na verdade, todo momento durante o dia que eu parei para atualizar o Twitter, as pessoas estavam ali debatendo, que foi o Bolsonaro na maçonaria. Um vídeo antigo que replicaram no vídeo de hoje, e aí muitas pessoas começaram a comentar, começaram a massacrar quem vota no Bolsonaro, quem é eleitor do Bolsonaro. Não. E esse vídeo aqui não é só para falar sobre esse assunto do Bolsonaro na maçonaria, e também sobre, digamos que, a igreja sendo utilizado como palanque para políticos. Isso é algo bem questionável, isso é algo que tem que ser comentado, que tem que ser debatido. E eu, digamos que eu aproveitei essa oportunidade de um assunto como esse do Bolsonaro na maçonaria ser um pouco relacionado à religião, e digamos que nesse mesmo assunto colocar também essa questão dos cristãos que muitas vezes, principalmente evangélicos, que têm essa proximidade com políticos, como a gente tem visto muito hoje em dia. Então, esse aqui é só uma resenha rápida, algo que tem me incomodado muito relacionado ao evangelho atrelado com política, e eu estava só esperando o momento exato para falar sobre esse assunto. E acredito que esse acontecimento do Bolsonaro vindo à tona, dá para comentar também, jogando um pouco para esse lado da igreja e os evangelhos relacionados à política. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, muito importante aqui sua colaboração, falo isso a cada vídeo, é uma verdade. Estou com uma meta para bater 1000 inscritos aqui no YouTube, então aos poucos eu procuro trazer para vocês muitas coisas, geralmente sobre futebol. Quem está comigo aqui diariamente sabe bem que eu trago muitas coisas sobre o esporte, seja os clubes, os jogadores, treinadores, o que repercute no mundo do futebol, mas nesse momento não tem como deixar de falar de política. Não dá para falar só de futebol, continuar com a minha rotina tranquila falando de futebol, dos clubes, não tem como. Esse momento não é possível deixar de falar sobre política. Então, é por isso que de umas semanas para cá eu tenho procurado trazer alguns vídeos para vocês sobre política, algumas observações que eu tenho feito sobre esse assunto que está borbulhando nas redes sociais. Então, faz sua inscrição no canal, clica nesse botão vermelho, você vai estar fortalecendo muito, e eu vou deixar aquele lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, a repercussão desse vídeo do Bolsonaro na maçonaria é até algo que me chamou a atenção, porque é um vídeo antigo, pelo que eu pesquisei, de 2017, e aí jogaram na rede social, e aí diversas pessoas detonando, massacrando, os evangélicos que votam no Bolsonaro, que defendem o Bolsonaro, colocam o Bolsonaro como um exemplo, como uma figura que representa os evangélicos, todas essas coisas. E aí ficou boa parte do dia uma guerra interminável na rede social, diversas pessoas pegando esse vídeo do Bolsonaro na maçonaria, espalhando em grupo de WhatsApp, espalhando no grupo da família, dizendo: caraca, botei esse vídeo no grupo da família, acabei com os bolsonaristas. Olha que loucura, para vocês terem noção da repercussão desse vídeo do Bolsonaro na maçonaria. Na verdade, é o assunto do dia, sabe? E aí, algumas considerações são bem importantes para serem feitas sobre esse assunto, porque é até inusitado o quanto que nessa época de política, ainda mais agora que vai ter segundo turno, o quanto que até o dia 30, até o dia da votação, vão surgir diversos fatos em si contra o Bolsonaro e também contra o Lula. Contra o Bolsonaro foi esse negócio da maçonaria, que jogaram na rede social e replicaram todo instante. Pode ser que amanhã, daqui a alguns dias, apareça alguma coisa do Lula, alguma coisa comprometedora. E é impressionante como as pessoas muitas vezes são massa de manobra, como as pessoas muitas vezes
pegam aquilo ali e saem replicando, porque não é sobre o candidato que ela gosta, né? É o candidato que ela odeia, então ela sente o prazer, a alegria de massacrar, de criticar, sabe? Eu confesso que em alguns momentos eu acho até divertido, porque as pessoas passam muito do ponto, sabe? Eu acredito que nisso tudo, relacionado ao Bolsonaro, o Bolsonaro é uma pessoa que eu gosto, não tenho nada contra ele, não tem esse ódio que a maioria das pessoas tem. Entendo as pessoas que não gostam dele, acredito que o Bolsonaro também dá motivos para muitas pessoas o odiarem, mas relacionado a essa parte dele na maçonaria e todas essas coisas, eu creio que o Bolsonaro, ele me representa em muitas coisas. Tem muitas ideias do Bolsonaro, quando ele combate a corrupção, quando ele defende a família, quando ele fala da fé. São muitas coisas que me agradam, muitas coisas que se encaixam com os meus ideais, com a minha maneira de enxergar o mundo, enxergar a sociedade. Não só eu, como muitas pessoas, mas quando foi divulgado esse vídeo na rede social dele na maçonaria, eu fiquei tranquilo, porque esse vídeo é, digamos, com uma decepção para quem defende ele incondicionalmente. Quem tem político, vamos dizer assim, político de estimação, que defende o cara incondicionalmente, o cara é perfeito, que o cara é um mito, que o cara é o Deus, que ele é o cara, esse cara ficou totalmente decepcionado. Esse cara se sentiu um traidor, sabe? Como muitos postaram hoje na rede social, sabe? Mas eu, quando vi, eu fiquei tranquilo, porque o Bolsonaro em si, ele representa os cristãos em muitas coisas, mas não é em tudo. Tem muitas questões que ele fala, atitudes dele, que eu não concordo como cristão, sabe? Então, eu não coloco o Bolsonaro como esse exemplo, como esse cara perfeito, como muitos bolsonaristas enxergam, sabe? Então, eu vi esse vídeo, eu fiquei tranquilo, sabe? Não fiquei decepcionado, não fiquei chateado com ele, nada disso, sabe? O Bolsonaro como figura, eu tenho questionamentos, tenho a admiração pela coragem, pelo, digamos que a personalidade, sempre botar a cara, sempre falar o que pensa, isso não é para qualquer um, bater de frente com a maior emissora do país, bater de frente com todos os artistas globais possíveis, bate de frente, vai para dentro mesmo, não quer saber. Tenho essa admiração dele nisso e em outros aspectos, mas eu não tenho essa idolatria, essa defesa incondicional à pessoa. Claro que na guerra entre ele e o Lula, eu sou Bolsonaro. Não tem nem como ficar do outro lado do Lula depois de tudo que aconteceu. Não tem como, mas acredito que a decepção maior relacionada a ele na maçonaria, esse vídeo antigo, que colocaram como se fosse ontem, como se fosse algo tão recente, a decepção maior foi para quem tem ele como um ídolo, como um cara perfeito, como um cara que, digamos que é aquele cara que representa totalmente o cristianismo, a igreja, e não é bem por esse lado, galera, vamos ser sinceros. Então, para quem vai para esse lado do fanatismo, da idolatria, da defesa incondicional a um político, foi uma decepção muito grande, mas para quem tem consciência, para quem sabe das coisas, para quem sabe enxergar os pontos que um político, digamos que se encaixa com seus ideais e outros não, tudo certo, sabe? Acredito que essa questão já está bem esclarecida para vocês. E algo que tem me chamado muita atenção, que vai se encaixar muito com a resenha desse vídeo em si, que é sobre a questão da política nas igrejas. Isso é algo que me incomoda, porque a política hoje em dia é algo, rapaziada, que divide as pessoas. Não é algo que tem só uma opinião e tudo certo. Quem dera se fosse assim. E digamos que na igreja é o lugar de você cultuar o seu momento de paz, seu momento de entrega, de adoração. E aí, quando você coloca um político na igreja, um político para ter uma oportunidade de falar e todas essas coisas, você divide os fiéis. Você não vai ter uma opinião única a quem está ali assistindo o culto. Você não vai ter em nenhum lugar. Vai ter aquela divisão. Pô, caraca, eu não gosto desse cara. Pô, esse eu gosto. Então, eu acredito que uma maneira correta nisso tudo é aquela questão, pode ou não pode? Porque, vamos colocar um exemplo assim, pô, Bolsonaro vai na igreja da Penha, caraca, eu vou achar maneiro, caraca, o Bolsonaro foi na igreja, a igreja tava lotada, muito maneiro, discussando, poxa, que bacana, pô, gostei, interessante. E aí, no dia seguinte o Lula vai na mesma igreja, aí eu não vou gostar, não, porque eu não tenho
digamos que, esse respeito pelo Lula. Ah, não, Lula não pode, não aceito, tá errado, a igreja não pode fazer isso, mas é porque por um lado pode e por outro lado não pode. Então aí começa, digamos que, as divergências, sabe? Então, eu admito para vocês que se eu visse um, eu iria gostar, e se eu visse o outro, eu iria odiar. Então, para não ter essa guerra, esse embate, melhor não ter nenhum, sabe? Eu entendo que os pastores se posicionando a favor de um candidato, dizendo, esse candidato se encaixa com os ideais da igreja, com os ideais que eu acredito, e o meu voto vai ser para ele. Tudo bem, esse pastor tem voz ativa, pastores do Brasil afora, que são populares, são famosos, que têm muitos seguidores, fiéis, realmente tem que se posicionar, tem que botar a cara, mas meu incômodo maior é quando coloque-se no púlpito, quando coloque-se na igreja, sabe? Quando o cara, no momento da pregação, ele vai lá e vai falar sobre política, vai falar sobre um candidato, ou vai chamar um cara lá na frente. É isso aí que eu tenho um incômodo. No mesmo momento que eu consigo olhar e ver um cara que eu vou gostar na frente e falar, pô, esse cara eu gosto, esse política aí, esse cara me representa, esse cara, eu respeito esse cara, pô, maneiro esse cara tá aqui nessa igreja, as pessoas estão me ouvindo, muito legal, mas fica uma coisa meio contraditória, né? Pô, o cara que você gosta, você aceita numa boa, você acha espetacular, você acha incrível, e o outro cara você não gosta, você detesta, você fala que é errado, que a igreja tá errando em dar oportunidade para esse cara. Então, fica uma contradição muito grande, sabe? Por isso que, relacionado à política nas igrejas, nos púlpitos especialmente, se fosse uma coisa mais tranquila em si, se fosse algo que todos teriam só uma opinião sobre um candidato, eu acho que seria bem mais tranquilo para você colocar ele na frente, mas é algo que vai gerar aquele debate, vai gerar aquela divisão na igreja, é algo que eu acredito que deveria ser evitado. Não sei vocês, o que vocês pensam sobre esse assunto, mas é algo que tem chamado muito a minha atenção nos últimos meses, quanto eu tenho visto de político, seja o Bolsonaro, seja o Lula na igreja. Eu ia comentar sobre esse assunto há um tempinho atrás, quando eu vi o Lula numa igreja aqui do Rio de Janeiro, só que aí o assunto acabou passando, eu esqueci, não consegui trazer para vocês aqui essa resenha. Eu estou trazendo nesse momento, porque é algo que tem me chamado muita atenção e algo que me incomoda muitas vezes. Uma coisa é você ter o seu líder, o seu pastor nas redes sociais falando sobre política, dizendo quem ele vai votar, qual o candidato preferido dele, qual o candidato que se assemelha aos princípios cristãos, da igreja, tudo certo, é outra história. Mas aí quando você coloca isso na pregação, no púlpito, numa igreja lotada de gente que às vezes quer ouvir a palavra do Senhor, quer ouvir sobre Jesus Cristo, sobre a cura, sobre a libertação, sobre a adoração, gente que quer ouvir uma palavra de fé, não quer essa coisa de política tão cansativa, tão chata em muitos momentos, e aí você vai lá e coloca a política nisso. Então, eu tenho um incômodo relacionado a isso, a política nas igrejas, sou contra isso, sabe? Falei para vocês aqui minhas preferências, quem eu gostaria de ver, assim, que eu acharia bacana, acharia legal, uma figura política ali na frente, pô, legal, me representa, pá, mas pensando num todo, assim, no geral, sou contra isso, família. Então, eu acredito que tem motivos específicos para ser contra essa questão das políticas na igreja. Política, eu falo, é um político no púlpito, tendo uma oportunidade de falar, de comentar sobre algum assunto, enfim, se resumindo a isso, sabe? Eu acredito que o pastor falar de política na rede social, fora da igreja, sem estar no templo, é outra situação totalmente diferente, que é bem aceitável. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Esse vídeo aqui que eu trouxe para vocês com uma grande importância, porque é algo que tem me chamado a atenção há muito tempo. Eu só estou comentando com vocês agora, nesse período político. Aproveitei essa questão do Bolsonaro na maçonaria, que veio à tona também, e outras questões relacionadas ao cristianismo e à igreja. Deixe seu comentário aqui. Deixa sua curtida aqui para fortalecer. Não se esquece de fazer a sua inscrição no canal, que é fundamental para que esse trabalho aqui venha alcançar outras pessoas. E é isso, rapaziada. Tamo junto!